Muito bom dia, meus amores e minhas amoras. Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Eu sou a professora Priscila, sou professora de redação, e hoje nós vamos conversar sobre o papel e a importância do desenvolvimento tecnológico, sobre o papel e a importância da ciência para a civilização moderna, para a contemporaneidade. Eu falo neidade porque muitos alunos colocam contemporaneidade, então contemporaneidade, não se esqueça disso. Eu quero começar o nosso encontro de hoje perguntando para vocês se vocês já se deram conta de que diferentes eixos temáticos envolvem diretamente a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, seja no Brasil, seja no mundo. Se a gente pensar na agricultura, se a gente pensar na medicina, se a gente pensar na mobilidade urbana, no cinema que foi tema no ano passado, se a gente pensar em quase todos os aspectos, quer seja eles mais subjetivos, mais objetivos, eles nos envolvem direta ou indiretamente com a questão do desenvolvimento tecnológico, com as redes sociais, com a tecnologia à nossa mão, ou como a tecnologia tem envolvido o ser humano em quase todas as suas esferas, em quase todo o seu contexto. Então, a gente pode imaginar, num momento, por exemplo, como esse de pandemia, a tecnologia relacionada à educação, a tecnologia relacionada às informações que nos chegam todos os dias nas nossas casas, por meio da nossa televisão, a tecnologia, se a gente pensar na questão da preservação do meio ambiente. Então, se a gente for analisar a tecnologia e a ciência, ela nos envolve em quase todos os aspectos sociais, né, nos quais nós estamos envolvidos. E isso leva a gente pensar, a gente a discutir sobre aspectos positivos e aspectos negativos de tanta tecnologia, de tanto desenvolvimento científico, certo? Se há lados positivos e lados negativos, há, obviamente, tese. E se há tese, nós estamos aqui para quê? Para apresentarmos uma discussão bem elaborada, bem fundamentada, com base nos nossos pontos de vista, certo? Bom, eu vou convidar vocês agora para a gente pensar um pouquinho sobre a relação humana com a tecnologia. Como você já deve ter percebido ao longo da sua vida escolar, muitos vestibulares pedem diretamente temas relacionados à tecnologia, como foi o tema de 2018 sobre a manipulação do usuário por meio das redes sociais, como foi o tema de 2011 do Enem, Viver em Rede no século XXI, limite entre o público e privado. Então, é uma praxe do Enem ou dos principais vestibulares pedirem temas ou recorrerem em temas relacionados diretamente à questão tecnológica. Mas hoje eu vou falar para você algo que vem além. Mesmo que o tema não seja diretamente relacionado à tecnologia, como foi o ano passado, sobre a questão do cinema, sobre o acesso à democratização do cinema no Brasil, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente poderia ter discutido sobre a tecnologia de streaming. E como a tecnologia de streaming é uma ferramenta, é um meio de democratizar o cinema e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa forma de cultura e de entretenimento. Então, o que eu quero que você repense agora? O que eu quero que você analise neste momento? Que a tecnologia, ela pode não vir a ser o tema, mas ela é uma dica fantástica para quê? Para que você, tendo muitas ideias, muitas informações, muitas atualidades, muitos exemplos sobre tecnologia e ciência, e como a tecnologia e a ciência estão atreladas, estão, né, coexistindo nesse momento da sociedade contemporânea, como que você pode trazer inúmeras ideias para dentro do seu texto. Bom, mas como ainda a gente não chegou no dia da prova, nós ainda não fizemos o tema, nós ainda não sabemos qual é o tema, o que eu sugiro a você agora? Eu te sugiro agora a gente estudar, a gente exercitar. Eu sei que você exercita todos os dias matérias como física, química, biologia, que vocês fazem inúmeros exercícios. Então, hoje eu vou propor para vocês uma atividade diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês como é possível a gente exercitar também para a redação. Pri, você quer dizer então que é para a gente construir uma redação agora? Não. Eu vou propor 4 temas para vocês. E eu vou mostrar para vocês como é possível a gente exercitar redação sem necessariamente ter escrito uma redação.
Então, a gente vai pensar em um portfólio. O que é um portfólio? Portfólio é um caderno de redação e no qual você faz exercícios, no qual você apresenta, você escreve recursos argumentativos, no qual você cumpre os desafios que nós, professores, propomos, e você vai lá montando o seu caderno de redação com ideias, com parágrafos de introdução, com citações diretas, com agentes para sua proposta de intervenção, caso você venha fazer o Enem, não é verdade? Então, hoje a nossa atividade é exercitar. Então, o primeiro dos portfólios que eu vou apresentar para vocês é sobre um tema que envolve diretamente o quê? A ciência e a tecnologia. Ó, a partir, vejam que eu vou mostrar para vocês agora, a partir do tema a importância do estímulo à carreira científica nas escolas brasileiras, e nós que estamos vivendo um momento de pandemia sabemos muito bem da desigualdade que há entre as pessoas que têm acesso à educação, têm acesso à internet e conseguem desenvolver, né, dar continuidade aos estudos aqui por meio da internet, e aqueles alunos que não têm essa possibilidade. Então, você vai escrever sobre a importância do estímulo à carreira científica dentro das escolas brasileiras. Eu te dou duas possibilidades, e se você é um aluno que quer conquistar nota máxima na sua redação, eu tenho certeza que você vai fazer as duas atividades. A primeira delas é: redige um parágrafo argumentativo sobre este tema. Mas, Pri, o que eu vou colocar? Aí eu convido você a conhecer este programa que está aqui, Expresso Futuro. Ele está completo, todas as temporadas dele. Não é uma série, tá, gente? São documentários com o meu amigo queridíssimo Ronaldo Lemos. Eu digo que é meu amigo porque é meu amigo basicamente mesmo. Ele falando sobre a internet das coisas, ele falando sobre como a internet está mudando a arte, como a internet está mudando a educação, como a internet está mudando as cidades, o meu comportamento, o seu comportamento, as relações humanas. Então, qual é o estímulo, qual é a importância dessa carreira científica num universo cada vez mais globalizado e que se envolve cada vez mais diretamente com a tecnologia? Primeiramente, eu convido você, então, a pesquisar sobre a internet das coisas ou assistir a qualquer um dos programas do Expresso Futuro com o Ronaldo Lemos no canal Futura, e depois você, no seu portfólio, vai escrever um parágrafo de argumentação sobre isso, sobre o estímulo, sobre a importância de estimular os alunos a desenvolverem dentro das escolas brasileiras esse prazer, esse gozo pela pesquisa científica e pela ciência. Escrito o seu parágrafo de desenvolvimento, eu sugiro que você monte também um esquema sobre este mesmo tema. Sobre o tema a importância do estímulo à carreira científica nas escolas brasileiras, qual seria a sua tese? Veja, você não precisa necessariamente escrever uma redação sobre isso. Você pode apenas apresentar qual seria a sua tese, qual seria o seu recurso argumentativo número 1, qual seria o seu segundo recurso argumentativo. E agora, para segundo recurso argumentativo, eu te sugeriria conhecer a Escola SESC de Ensino Médio do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, fica em Jacarepaguá. Você encontra informações sobre a Escola SESC de Ensino Médio e como esse mecanismo, né? SESC, SENAI, SENAC, eles investem em desenvolvimento tecnológico para aquelas escolas daquela rede, escola SESC de ensino médio, tudo bem? Vale muito a pena vocês conhecerem o exemplo dessa escola dormitório que há no Rio de Janeiro. Seria muito bacana para vocês argumentarem além de colocarem algum elemento do Expresso Futuro aqui. Depois você vai pesquisar qual que é um agente referente a esse tema, qual seria a ação para estimular a carreira científica nas escolas brasileiras, qual seria o mecanismo, o meio, o modo para estimular a carreira científica nas escolas brasileiras, o efeito social do incentivo à carreira científica nas escolas brasileiras e o que você detalharia. Então, esse seria o primeiro exercício que você faria para elevar o seu repertório sociocultural sobre este tema, que é muito possível, não só de cair diretamente, como indiretamente no Enem e em vários vestibulares do Brasil. O próximo exemplo
é sobre também voltado à tecnologia e à ciência, sobre os reflexos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Meu amigo Ronaldo Lemos, ele tem um programa no canal Futura específico sobre inteligência artificial. Ele vai primeiramente assistir ao Ronaldo Lemos falando sobre a importância, sobre os benefícios da inteligência artificial, como a inteligência artificial ela vai mudar a minha vida, a sua vida, em coisas pequenas do cotidiano, na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, enfim, como ela vai te ajudar, como ela vai estar diretamente relacionada, facilitando a sua vida no dia a dia. É muito bacana para você assistir, conhecer como isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. Feito isso, eu te dou duas possibilidades. Ou, se você quiser, como eu disse, um aluno nota máxima, ele faria as duas possibilidades, que são escrever um parágrafo argumentativo ou um esquema de texto. No caso, um parágrafo argumentativo que você mostre algum exemplo que o programa do Expresso Futuro do Ronaldo Lemos mostrou para você. Além do parágrafo 2, do portfólio 2, o que você pode fazer é questionar e levantar uma tese a ser defendida sobre os reflexos da inteligência artificial no mundo contemporâneo, apresentar um ou dois argumentos em um pequeno portfólio, pesquisar sobre qual seria o agente, qual seria a ação, o meio, o modo, né? O efeito social e como você detalharia. Mas, Pri, vamos supor que o tema da redação do Enem venha a ser sobre os reflexos da inteligência artificial. E eu mostre que os reflexos são reflexos positivos. Então, como que eu vou apresentar uma proposta de intervenção? Bom, vocês não podem se esquecer que mesmo o tema, você apresentando uma tese no qual você discuta sobre os aspectos positivos, tudo que é bom pode ser melhorado, intensificado, aperfeiçoado, e um verbo que os meus alunos vão compreender bem, que vocês sabem que eu gosto muito de falar, é interiorizados, galera, isso mesmo, vem comigo. Interiorizar, vocês sabem que aquela redação nota 1000, única nota 1000 aqui do Mato Grosso, ela foi elaborada com base também em uma ação que a aluna propôs, a interiorização da tecnologia de streaming. Vocês já viram alguns dias desses aqui. Então, a interiorização é uma ótima ação, mesmo você já mostrando os aspectos positivos, tudo bem? Então, o portfólio número 2, os reflexos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Não se esqueçam, escrevam um parágrafo argumentativo ou, pelo menos, montem um esquema, um portfólio com tema, tese, recursos, agentes, ação, meio e efeitos sociais, além do detalhamento de um desses elementos, é claro, para você garantir a sua nota máxima, ok? O terceiro portfólio que eu vou mostrar para vocês agora é sobre o reflexo da tecnologia no mercado de trabalho. Gente, nós estamos vivendo um momento de muita crise e, infelizmente, ao final desse isolamento, estima-se, de acordo com os sites, né, especializados nisso, estima-se que quase 30 milhões de brasileiros estarão desempregados. Bom, se as crises anteriores já contribuíram negativamente com isso, e agora a crise global está potencializando ainda a questão do trabalho. Qual será o futuro do trabalho e como a tecnologia pode ajudar a você e a tantos outros cidadãos? Você, por exemplo, vai fazer medicina. Como a tecnologia e a biomedicina pode contribuir no seu trabalho? E aqueles que estão desempregados? Como a uberização do mercado de trabalho contribui positiva ou negativamente com esse mercado de trabalho? Então, neste momento, eu convido você a assistir ao programa do Ronaldo Lemos, no qual ele fala sobre os reflexos e o futuro do trabalho no mundo cada vez mais digitalizado. Mais uma vez, eu te convido a escrever um parágrafo sobre isso, ou se não for possível escrever um parágrafo, então pelo menos elabore um esquema, um portfólio com tema, tese, recurso 1, recurso 2 e os principais elementos para a sua proposta de intervenção. É claro, esses elementos aqui da sua proposta de intervenção, eles devem estar diretamente relacionados ao argumento 1 e ao argumento 2 e, consequentemente, à sua tese. Não deixem de estudar sobre esse eixo temático, o mercado de trabalho e os reflexos da tecnologia no mercado de trabalho. Isso é muito importante, esse é um tema que vai ser muito trabalhado. E se não for diretamente, você pode discutir isso indiretamente na sua redação. E por último, um
tema já bastante conhecido por nós. Em 2018 e 2019 foi um tema muito recorrente, mas ele não foi esquecido. Então, você deve muito saber ainda argumentar. Para isso, eu convido você a assistir também o programa Expresso Futuro. Vocês estão vendo que esse é um especial Expresso Futuro sobre tecnologia. Uma dica que eu quero dar a você, meu aluno, agora que está me assistindo, o Ronaldo Lemos, na nossa live, que você pode conferir lá no meu canal, ele falou recentemente sobre a 4ª temporada dele, o mundo pós-pandemia. Ele ainda está gravando esses episódios, ele ainda está gravando essa 4ª temporada, e eu convido você a ficar ligado no canal Futura para a gente assistir e verificar quais são as tendências de mercado, sociais, de cidade, de dinheiro, para o mundo pós-pandemia. Ele está fazendo essas gravações e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a gente, para a nossa redação, e para a gente enquanto seres humanos também. Bom, o último que eu quero sugerir a vocês agora é sobre o tema os perigos provenientes das notícias falsas no mundo contemporâneo. Vivendo uma época de pandemia, eu sei que muitos de vocês já desistiram de assistir televisão ou de acreditarem nas notícias que vocês recebem pelo WhatsApp, e isso é um problema, porque também gera desinformação e falta de conhecimento, o que é um grande infortúnio a nós, seres globalizados que somos, não é verdade? Então, você vai escrever um parágrafo, e eu te convido a escrever um parágrafo de argumentação, claro, depois de você assistir os perigos do fake news com o meu amigo Ronaldo Lemos no programa Futuro. Feito o parágrafo de desenvolvimento, feito um parágrafo de argumentação, eu convido a você a montar esse portfólio, no qual você vai escrever uma tese, pesquisar 1 ou 2 argumentos, que, claro, o Ronaldo Lemos pode ser um deles, tá? Ele, gente, só para vocês terem noção, ele é uma das pessoas que escreveram, que estavam à frente do Marco Civil da internet. Ele tem projeção nacional e internacional, é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, então é articulista da Folha do Estado de São Paulo, apresenta vários programas na Globo News, já esteve presente em vários programas no próprio Fantástico, no Canal Futura você encontra todos os programas dele, então ele tem uma projeção nacional que você pode utilizá-lo sim, enquanto recurso argumentativo. E aí você escreve quais seriam os seus recursos e, claro, obviamente, quem será o agente, qual seria a ação, o meio, o modo, o efeito, né? E o que você detalharia para tentar minimizar os efeitos das notícias falsas e das fake news no mundo globalizado. Este foi um especial Ronaldo Lemos, um especial programa Expresso Futuro, um especial tecnologia e ciência que eu espero que você se familiarize cada vez mais. Não sei se você se lembra, mas o tema da FUVEST foi sobre a questão do papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, daí você já pode tirar suas conclusões, que é um tema super atual. E se é atual, você precisa conhecer e saber escrever a respeito. Aproveite esse momento de isolamento e pesquise o máximo possível para você elevar o seu repertório sociocultural e juntos faremos, com toda certeza, uma redação acima dos 940 pontos. Vejo vocês na segunda parte desse encontro. Até lá, beijo, boa pesquisa e não se esqueçam, sigam o Ronaldo Lemos também nas redes sociais e vocês vão perceber quantos materiais muito bacanas, muito interessantes, quantos artigos científicos e quantos artigos ele publica na Folha do Estado de São Paulo todos os dias. Acompanhe e se sinta e seja instigado a viver nesse mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital. Um beijo e até o próximo encontro, galera. Oi, eu sou a Priscila, sou a sua professora de redação e acho que você já conheceu agora, a partir desses links, o Ronaldo Lemos e o programa Expresso Futuro, para que ele consiga te ambientalizar no mundo contemporâneo, cada vez mais digital. É muito importante assistir, a conhecer e a verificar que, como nós, brasileiros, ainda estamos atrasados frente a essa corrida tecnológica, a esse desenvolvimento tecnológico, que se apresenta em esferas diferentes, em polos diferentes, ou seja, de pontos de vista de quem vê muitos benefícios no desenvolvimento tecnológico e daqueles que não vê
vem tantos benefícios assim, que enxergam mais malefícios no desenvolvimento tecnológico. Bom, partindo do pressuposto de que você deve defender uma tese na sua redação, estudar sobre isso é fantástico, porque tese nada mais é do que a defesa de um ponto de vista, quer seja ele a favor, quer seja ele contra. O importante é que você se manifeste. E partindo do pressuposto também de que tecnologia e ciência são temas muito importantes para você que vai fazer vestibular, eu convido você agora a gente analisar uma outra esfera da questão da tecnologia, que é sobre reconhecimento facial. Talvez você nesse momento se pergunte assim, Pri, mas reconhecimento facial? No Brasil, pouco se trabalha, se discute sobre reconhecimento facial. Nós temos pouco reconhecimento facial, talvez no shopping haja câmeras de segurança, câmeras de segurança. Seria isso? Não só. Conforme você vai ver agora aqui comigo, o tema que eu coloquei aqui para vocês, ó, reconhecimento facial como forma de controle social ou como forma de combate à criminalidade. Eu te sugiro que você procure no Google uma reportagem da Sônia Bride, isso, do Fantástico, falando sobre Xangai. Então, você vai digitar aí no YouTube assim, reconhecimento facial Xangai Fantástico. Ela vai mostrar para você que lá, né, da China, o que acontece? Em nome de uma segurança, de uma pseudo-segurança desse mundo, desse admirável mundo novo, cada vez mais tecnológico, desse admirável Big Brother que o Aldous Huxley já criticou na obra 1984, e você que é meu aluno já sabe disso. A Sônia Bride mostra o seguinte, as lojas, elas já não detêm muitos funcionários, elas já não contratam muitos funcionários. Por quê? Porque o robô faz o seu reconhecimento facial, você entra, sorri para uma câmera, dá um sorrisinho, ele capta as suas informações. Essas mesmas informações, que são simplesmente o seu rosto, né? As informações apresentadas aqui no seu rosto, os robôs, a nanotecnologia e a inteligência das coisas, a inteligência artificial e a tecnologia das coisas e internet das coisas já é capaz, inclusive, de verificar qual é o seu gênero, qual é a sua estatura. Em outras palavras, ela consegue, inclusive, a reconhecimento facial consegue perceber quais são as lojas que você entra, quais são os produtos que você se interessa dentro das lojas, qual que é o produto que você manuseia, que você pega para olhar e se sente interessado. Isso tudo, de acordo com o Ronaldo Lemos, é informações pessoais. E essas informações pessoais para a indústria cultural, ou seja, para aquele comércio, para aquela indústria que vende produtos, que vende ideias, que vende controle de emoções, para isso, para eles, essas suas informações pessoais são o novo petróleo do século XXI. Então, o que tem valor hoje? Informações sobre o consumidor. Que tipo de música eu costumo ouvir, que tipo de restaurante eu costumo frequentar, quantos anos eu tenho. Por quê? Porque tudo isso interfere diretamente naquele meu padrão de compra. E para quem deseja vender um produto, isso é fantástico. É por isso que o Ronaldo Lemos chama de novo petróleo do século XXI, as informações pessoais. Então, esse tema, ele discute um pouco se o reconhecimento facial ele tem a ver mais com um controle social, ou seja, que ele faz com que o governo saiba exatamente quem é determinada pessoa, o que essa determinada pessoa está fazendo, o que ela gosta de comprar, o que ela gosta de consumir, e esses dados, essas informações podem ser facilmente manipuladas. Aí nós temos o tema de 2018 do Enem, ou se esse reconhecimento facial ele tem relação direta com o combate à criminalidade, que também pode acontecer. A Sônia Bride mostra isso também, que num grande show que aconteceu na China, em Xangai, muito provavelmente, por infrações de segundos, um criminoso foi reconhecido. Então, se há essa polarização, né? Se há pessoas que dirão, sim,
o reconhecimento facial serve como controle social, e outras dirão, não, o reconhecimento facial serve como combate à criminalidade. Então, se há essa dualidade de opiniões, é porque há dissertação, porque há defesa de tese. Então, eu convido vocês a pensarem sobre privacidade, a pesquisarem sobre tecnologia e transformação, a pesquisarem sobre tecnologia e reconhecimento facial, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso vai melhorar muito o seu texto. Por quê? Porque, independente do tema que venha a ser pedido, você vai ter subsídios para defender uma boa redação, para defender uma tese, né? E escrever uma boa redação. Conforme eu vou mostrar para vocês agora, eu peguei 2 parágrafos de desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, de um aluno que exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, né? Tendo visto isso em sala de aula, conseguiu, sobre este tema de reconhecimento facial, escrever uma redação muito bacana. Então, eu vou pintar aqui em amarelo os elementos coesivos e eu vou mostrar para vocês apenas os 2 parágrafos de desenvolvimento que este aluno aqui usou. Acho que eram só 2 períodos aqui. Se tiver mais algum... Ah, não, tem mais um aqui, ó. São 3 períodos no parágrafo 1 de desenvolvimento. Vamos lá, deixa eu pintar de uma outra cor para a gente analisar bem. Nesse sentido, desenvolvimento 1. Cabe ressaltar que o excesso de vigilância, causado por esse novo modelo de biometria, torna o indivíduo cada vez mais controlado e manipulável, uma vez que seus dados e comportamentos estão sendo observados e analisados. Isso mesmo, tá? Então, aqui ele apresentou a opinião dele, já que está reforçando a tese. Analogamente a isso, então, ele estabelece uma analogia ao livro 1984, do autor inglês, jornalista, né, inclusive, George Orwell. A sociedade é controlada pelo grande irmão. Vejam que a gente está falando do Big Brother Brasil, pelo amor de Deus, né? Por meio de televisões que funcionam como câmeras e assistem os comportamentos dos cidadãos de forma desmedida, o que é uma grande verdade também. Diferentemente da nossa realidade, que nós temos televisão em casa, no livro 1984, o grande irmão está em todas as casas. Então, ele sabe o que você está fazendo, ele te vigia, ele te analisa, ele sabe, ele segue os seus passos. Quando você assistir a reportagem que eu iniciei essa aula falando, que é da Sônia Bride, no Fantástico, falando sobre reconhecimento facial, você vai entender o quanto é importante para os governos saber onde e como estão se comportando, onde estão e como estão se comportando os seus cidadãos, tudo bem? Para o bem ou para o mal, isso quem vai decidir é você que vai ler o livro, que vai assistir a reportagem e que vai defender a sua tese. Dessa maneira, não há dúvidas de que a biometria facial pode se tornar uma ferramenta antidemocrática, gente. Estou com Parkinson aqui. Antidemocrática, haja vista que a alta vigilância causada por ela mutila a privacidade, direito humano fundamental do indivíduo. Poderia ser direito humano fundamental ao indivíduo ou a todos os indivíduos também. Então, o aluno construiu um parágrafo no qual ele apresentou uma contextualização com base em um dado literário, ok? Sim, sobre reconhecimento facial. Agora, vamos ver como aquelas reportagens do Ronaldo Lemos vão contribuir com o segundo parágrafo do aluno e como ele consegue estabelecer uma comparação entre dados da realidade, comparando a China ao Uruguai, tá bem? Ademais, deixa eu pintar aqui de amarelo, para você ver o elemento coesivo para ligar os parágrafos e os períodos, né? Deixa eu ver se tem mais um, parecia que sim, aqui. Ok, por outro lado, ele estabelece uma contradição. Vamos lá, pintar de verdinho. Ademais, vale mencionar a China. Vale mencionar que na China, o reconhecimento facial é altamente difundido pelos espaços da cidade de Xangai, exatamente como você viu na reportagem. Tendo em vista, e caso você não tenha visto, após esse vídeo não deixe de ver, tendo em vista que as tecnologias facilitam as atividades diárias dos cidadãos. Por outro lado, essas vantagens mascaram a perpetuação do Partido Comunista na China, no poder, e o autocontrole
que este tem sobre a população, a qual se torna cada vez mais conformada e menos livre. Então, muito bacana o que a aluna consegue escrever aí, mostrando exatamente o que está na reportagem, mas com base em um dado da atualidade, da realidade, certo? Desse modo, é evidente, agora ela estabelece a comparação, que a implantação da biometria do rosto deve ser acompanhada por uma prática governamental que proteja a privacidade dos cidadãos, como já é feito no Uruguai. Então, aqui ela estabelece uma comparação mostrando um aspecto positivo do reconhecimento facial, que, diferentemente da China, no Uruguai está sendo feito, mas com regras específicas, com base em uma legislação, o qual implantou em 2007 leis eletrônicas de proteção de dados. Então, vejam, gente, ter conhecimento sobre essas informações, ter conhecimento sobre tecnologia vai te ajudar muito num tema relacionado à ciência e tecnologia, mas em temas que também não englobam, mas que estão diretamente relacionados a esse assunto. Por quê? Porque se a gente pensar em mobilidade urbana, você pensa automaticamente em desenvolvimento, né, da indústria automobilística frente ao universo de mobilidade urbana. Se o tema for agricultura, se o tema for pecuária, se o tema for saúde, se o tema for meio ambiente, a tecnologia já está cada vez, né, está e vai estar cada vez mais intrínseca em todos esses setores da sociedade. Consequentemente, e muito provavelmente, se você tiver bastante conhecimento de caso sobre esses fatos, você vai conseguir desenvolver uma boa redação com base em argumentos consistentes que você vai torná-los produtivos dentro da sua redação. Então é isso. Eu fico por aqui hoje. Espero que você assista a todos os links que eu deixei aí para vocês, porque eu tenho certeza que, tendo visto todos esses links, essas reportagens e esses vídeos, o seu repertório sociocultural sobre o futuro do trabalho, a uberização no universo do trabalho, inteligência artificial, internet das coisas e sobre como fazer tornar acessível ou acabar com as desigualdades dentro do universo escolar frente a esse, né, desenvolvimento da tecnologia e acessibilidade de internet a todas as camadas da sociedade, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver uma boa redação sobre muitos temas. Tá joia, galera? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.